Olha só, conseguimos, né? Conseguimos. Gente, olha só, estou aqui com a Jaqueline. A gente vai fazer um podcast hoje no Outubro Rosa, mas não necessariamente falando só sobre o Outubro Rosa. Nós vamos trazer contextos do que a gente tem no consultório, do que a gente já vive em cursos, em palestras. A Jaqueline também é autora de um livro incrível. E a gente vai bater um papo aqui hoje falando sobre esse acúmulo de funções que a mulher tem, que o casal tem, que a gente tem, e leva isso como se fosse uma questão normal. Não é. Mas isso eu não vou falar sozinha, quem vai falar isso primeiro é a Jaqueline, eu vou passar a palavra para ela. Amiga querida, muito obrigada. Eu que agradeço. Que parceria, que isso coisa aí, incrível. A união faz a força. Né? As pessoas precisavam disso, né? De nos ouvir, levar conteúdo de qualidade. E essa ideia que você teve, que nós tivemos, de chegar nesse ponto aqui, de trazer esse conhecimento gratuito para as pessoas, né? Onde elas conseguem aqui olhar para isso e falar assim, será que eu estou nesse movimento? Eu já estive aí. Será que faz sentido? Alguém? Sim, será que faz sentido, né? Então, assim, obrigada, de verdade. E eu queria que você se apresentasse, levasse para as pessoas quem é a Jaqueline, quem é a clínica, que a gente tanto marca no Instagram, né? Então, seja bem-vindo, a palavra está com você. Então, tá. Eu venho agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com você, né? É um momento, assim, de muita conexão. E essa ideia veio justamente para repassar o nosso conhecimento clínico e daquilo que a gente vivencia, porque as pessoas precisam ter acesso à informação, né? E um dos momentos que eu parei para pensar nesse sentido todo foi sobre a mulher, né? Hoje eu estou aqui também como essa parte, eu sou profissional, mãe, né, nesse sentido. E 20 anos de carreira aí como psicóloga do Espaço Clínico Psicoarte, né? E tenho percebido que, em muitos momentos, a mulher que tinha excesso de tarefas era síndrome de poder, né? Assim, olha, como, que bom, né, que eu estou fazendo muitas coisas, me sinto útil. Hoje, é síndrome do adoecimento psíquico. Né? Depois, pós-pandemia, a gente chegou a uma avaliação crítica que a mulher sobrecarregada é uma mulher que não flui no sistema relacional, nem familiar, nem profissional, e muito menos em casa, naquele sentido de se permitir descansar. Estamos no caos pós-pandemia. Né? A neurociência afirma que hoje é das maiores evidências, devido a essa pressão do mundo, pressão do pensamento, né? Temos aí a síndrome de burnout. Tanto que ela é um assunto muito novo, né? Eu realmente tive essa ideia de repassar para você nesse Outubro Rosa, que expressa aí a essência feminina, né? Nesse autocuidado, justamente porque eu passei pela síndrome de burnout na pandemia, onde não reconhecer o seu limite até chegar a um quadro de exaustão física e mental. A partir dali, eu reconheci como mulher e mãe e profissional que eu também tinha que estabelecer os meus limites para poder ajudar aquelas pessoas. Então, hoje em dia eu vejo pessoas famosas, né? Como tem pessoas aí simplesmente reconhecendo que não dá mais, que o excesso de trabalho adoece esse psíquico. Sim. Teve um caso recente de uma chinesa que ela resolveu se internar numa casa de cuidados especiais para que, de fato, tivesse a mente vazia. Ou seja, o quão grave é isso, casa de repouso, né? Para que, de fato, essa mente se realinhasse e ela pudesse ter prazer em 3 meses para se recuperar nessa saúde mental e física. Então, hoje, equilibrar os 3 pratinhos aí, casa, família e profissão, está gerando muita exaustão. O que depende disso? O que você acha que depende, Mércia, no sentido do olhar feminino? Essa questão até de depender disso, a gente traz muito o dou conta, né? Isso. O dou conta. A salvadora. Exatamente, a heroína, né? É a heroína, a Mulher Maravilha. Todo, exato, que a gente adorava, né? Queria chegar nesse momento, né? Não, eu dou conta, eu vou fazer. Aquela história de que onde cria um, cria 10, não é criado do mesmo jeito. Geração das nossas mães, das Sim, nossas avós. Que passou, né? Era um outro movimento. E você falou de uma coisa tão interessante, assim, dessa questão desse tripé, né? Isso. Segurar os pratinhos aí, né? E eu fico vendo o quanto que a gente se coloca nisso, que acha bonito. Eu dou conta da casa, eu dou conta Isso, essa é uma crença trabalho. Que é muito bem usada, mas Sim. sendo uma crença negativa, né? Porque o dar conta é assumir um lugar único e essa mulher perde voz, ela não consegue dizer não, ela se coloca no lugar de salvadora, porque tem essa questão da síndrome da mulher boazinha, eu preciso agradar as pessoas, eu tenho dificuldade de dizer não. E a gente aprendeu, né, a agradar. A gente, desde pequena, é o que eu falo. A gente é colocada nesse lugar. A gente é colocada nesse lugar. O que te dão?
quando era pequena, nós éramos pequenas, era pratinho, panelinha, era boneca com panelinha para você dar comida, para você trocar fralda. Né? Aquilo ali a gente não imaginava que aquilo ali, quando crescesse, ia ser o quê? Um caminho que a gente falava, não quero, não dou conta. E aí não tinha opção. Imagina, porque hoje a gente vê muito dentro dos contextos aquela mulher que está muitas vezes obedecendo a sogra, porque aquele filho não desvincula da mãe. Isso mesmo, casamento emocional. Casamento emocional. Muitos. E aí ela fica ali para agradar, porque ela precisa ser mãe daquele homem. Como ela precisa cuidar daquele homem como aquela mãe foi. E ela se torna mãe desse marido. Isso. E o que compromete? O que você não acha? Tem um relacionamento sexual ativo. Não tem. Porque ninguém transa com pai e mãe, né? Pronto. É bem aí. Né? Então, você começa a olhar os modelos de relacionamentos, né? E o poder que o emocional tem sobre o outro. Né? De você trazer o outro para si, fazer esse elo, essa ligação, esse casamento, né? Fora as questões que você traz, assim, chantagem, né? Você vai me deixar... Como é que eu vou ficar sozinha? Medo do abandono, né? Essa questão. Mas vem uma questão muito forte que eu parei para analisar. Eu fiz uma enquete essa semana, né, com as mulheres. Eu acredito que você também tenha feito. Sim. E muitas trouxeram assim, depois que eu virei mãe, eu não tenho mais tempo para cuidar de mim. Acabei de falar sobre isso. Não dou conta de dizer não, né? Então vem a síndrome da mulher boazinha. Estou tentando equilibrar os pratinhos. A centralizadora, perfeccionista, né? Eu dou conta sozinha. Isso é muito comum, a gente vê lares, mães sozinhas, casadas, né? Muitas mães solos casadas. Olha a que nível estamos chegando socialmente. Se eu sou muito centralizadora, eu não dou espaço para o outro fazer. E esse coletivo da família, ele é super importante, tanto para a mulher, como para o homem, como para os filhos exercer essa autonomia, de se sentirem pertencidos e sou capaz. Né? Ali você contribui também com a autoestima dos seus filhos. Mas vem uma questão muito forte que eu tenho para observar nas mulheres. As mulheres estão silenciosas dentro de casa, têm medo de se expressar e acham que o homem vai adivinhar. E aí vem uma questão que eu reforço para elas. Né? O homem é um ser racional. Nós somos extremamente sensitivos, então nós percebemos o outro. A autopercepção é nossa. Então, falar é importante, que você precisa de ajuda e construir essa rede de apoio. Porque a partir do momento que a mulher ela constrói essa rede de apoio, ela consegue respirar. Né? Porque a fonte da saúde mental é o equilíbrio. É verdade. Né? Se eu estou exaustiva, que é o último estágio do estresse, a exaustão, é onde o corpo adoece. A mente lança e o corpo soma. E aonde que eu estou? Quem é prioridade nesse lugar? Não adianta eu me doar se eu não me vejo, se eu não sou prioridade, né? Nesse sentido. E você falou algo assim que eu vejo muito, sabe? Dentro dos relacionamentos, o que eu observo? Que a mulher, ela esconde um defeito daquele homem, tá? Para não tentar externar isso e perder o relacionamento. Tá? Não é conversado. E o homem, ele procura um defeito para tentar se afastar daquela mulher. Com certeza. Sabe? Então, isso não é alinhado. Isso não entra nas expectativas de conversas antes. Diálogo, né? Diálogo. É super importante. Sim. Não vem necessidade. O óbvio não é dito. O óbvio não é dito, né? Não tem como adivinhar. Não tem como adivinhar. E aí a gente fica nesse meio, vivendo um relacionamento adoecido. Sabe? Com certeza. E essa função da mulher tá achando que ela precisa suprir todas as questões. Todas as áreas, né? Todas as áreas, ela tira até o masculino desse homem. A gente vê muitas pessoas falando sobre isso. Mulheres dominadoras. Exato, né? E aí vem de uma questão, assim, onde é que eu tenho isso aqui dentro? Onde é que eu criei isso aqui? O que eu via? O que eu via? Quem foi sua referência de uma vida inteira nesse lugar? Sim. Né? Eu tenho até uma ex-paciente que eu conversei com ela essa semana e ela trouxe até isso, assim. O pai era da lavoura e a mãe dona de casa. Então, o pai saía e a mãe limpava a casa, fazia todo aquele contexto. Ele chegava no final da tarde com os pés sujos, ele sujava a casa para ela lavar e falou, você só limpou de manhã. A casa só foi limpa de manhã, você não fez mais nada. Então, ela pegou aquele exemplo do pai e falou assim, meu pai está certo.
não quero ter uma vida. Olha só o olhar, né, masculino dela. Onde a minha mãe fica em casa e eu quero trabalhar também. Então, se eu fizer trabalhar e lavar a casa 2 vezes, eu vou ser muito mais forte. Com certeza. E a fortaleza que ela pegou, não é essa fortaleza bacana, né, que a gente tem. De falar assim, ser forte não é sinônimo de dar conta. Com certeza. Né? Totalmente adoecido. Sentidos diferentes. Exato. E aí ela fica numa função... A gente conversando isso, né? Porque ela ficava nessa função de ter que dar conta da casa, limpar a casa pelo menos 2 vezes e ser esse homem. Porque ela queria trabalhar, ela não queria ser igual a mãe. Entende? Então ela pegou aquela função assim, o trabalhar é do homem, o funcionário é do homem, o homem é que manda, então eu quero isso. Aí você vê como que é a relação, as escolhas relacionais dentro disso. Com quem que eu me relaciono? Se eu encontrar um homem que seja igual ao meu pai, não vai dar certo. A gente vai bater muito de frente. Então, como que é as escolhas relacionais? É sempre alguém que ela consegue dominar. Com certeza. Aí vem um homem mais passivo. Um homem mais passivo. Eu ser dominadora da relação. E aí, uma hora, isso cansa também. Isso cansa, isso desestrutura um lar familiar. Só para você ter ideia, que eu falo que são as telhas da casa, são os pais. A mãe é o equilíbrio emocional. O pai é a força para o mundo. Quando isso está desestruturado, essa mãe vira mãe do seu marido, tudo se desestrutura nesse lar. Esses filhos ficam enfraquecidos e o conflito sobe, porque o diálogo não conecta mais, né? Exato. A mãe sobe no sentido, eu mando, você obedece, porque eu estou dando conta de tudo. E muitas vezes essas mulheres pensam assim, eu não preciso de ajuda, né? Eu faço tudo sozinha. A referência muitas vezes vem dessa mãe consanguínea, né? A gente veio de uma geração que a mãe falava assim, por favor, não fique dependente de homens. Trabalhe, tenha a sua profissão, né? E muitas vezes a gente carrega esse legado internamente. Só que hoje a gente está em muitas realidades dentro de casa. Tem famílias que se agregam, dividem tarefas, mas tem mulheres que assumem sozinhas e tem homens também que são, que eu falo que são mulheres solos casadas, né? Mães solos, né? Nesse sentido. Por quê? Porque ela que faz tudo e o homem fica nesse lugar do provedor. Né? E essa mulher ela fica extremamente sobrecarregada. E qual que é o primeiro sinal do burnout nesse sentido? Pronto, onde que a gente vai chegar? A irritabilidade, a despersonalização que leva à depressão. Olha que coisa tão grave que é assumir demais um lugar e não reconhecer o seu próprio limite. E aí entra, Jaque, numa questão que eu falo assim, eu vou dar conta, né? Não preciso de procurar ajuda. Né? Se eu procurar, que se eu lavar uma louça, isso vai me ajudar. Se eu ver um filme, isso vai me ajudar. Né? Exato. O controle é um pertencimento. Sim, eu quero manter isso desse jeito. Não quero depender de remédio, não quero contar minha vida para ninguém. Porque você vai olhando para isso assim, eu preciso dar conta. Ainda aquela coisa de ser forte. De ser forte, que foi o quê? A crença construída desde a infância. Sim. Você precisa ser forte. Né? Uma outra coisa que eu observei no caso de algumas mulheres, foram 2 casos que me chamaram a atenção. Uma paciente que teve um desmaio e só acordou no hospital. Ela não estabeleceu o limite ali com 3 crianças pequenas, né? E um outro caso foi uma mãe que eu fiz um atendimento internacional, bem na pandemia, onde todas as sessões que eu atendi essa criança, essa mãe estava de pijama. Até que o dia que ela adoeceu, ela me questionou, Jaqueline, quem vai cuidar de mim? E aí surgiu... Cuidar de quem cuida, né? Aí surgiu o projeto Cuidar de Quem Cuida, né, que eu desenvolvi agora recentemente, porque ao promover essa terapia de TCC com MDR, que é a terapia revolucionária do trauma, né, o reprocessamento ocular, que continua aí no sono REM, sono profundo, é onde essas mães, e automaticamente esse cérebro ele vai sendo moldado a cada sono profundo e estimulado na terapia. O cuidar de quem cuida é justamente assim, deixa eu perceber quem é a prioridade para eu poder estar disponível saudavelmente para a minha família. Né? E aí nós estamos nessa estação atual. Esse olhar é muito mais seu mulher do que do outro. Essa é uma ponte de conflito atualmente. Mas eu tenho uma pergunta aqui desafiadora para te fazer. Ai, adoro. É desafio? Então vamos lá. O que leva uma mulher, nesse momento da exaustão, você acha que a sexualidade dela, a autoestima, fica extremamente comprometida? Será que ela tem desejo sexual? Como fica esse casamento? Perfeito, eu adoro falar sobre isso, né, gente? A gente que é terapeuta sexual. A gente que é psicóloga consegue entrar num olhar bem amplo, né? Com certeza. E aí esses cantinhos, esses lugares onde a mulher ocupa, né?
E que muitas vezes ela tem medo de se disponibilizar disso, né? Primeiro, se ela muitas vezes não tem como dizer não. Não vou fazer, não estou afim do contexto sexual, né? Porque como que eu digo não? Depois meu marido procura outra. Os medos, né? Os medos, a insegurança que está ali dentro. De novo, não fomos criadas para isso, né? Tem que dar conta. Tem que dar conta. E ainda o não conhecimento. Sabe aquela história de que o seu marido vai te ensinar quando você casar? Não vou te ensinar sobre sexo. Não tem a psicoeducação sexual. Né? Porque a educação sexual que a gente escuta ainda é falar sobre gravidez. Para chegar na gravidez tem um caminho. Sim, até hoje. Meu Deus. Então, para você chegar lá, tem um caminho. Eu tive conversando com uma profissional essa semana sobre cirurgias plásticas íntimas. E as mulheres não conversam com outras mulheres por ter feito aquilo ali, porque elas se sentem envergonhadas. E muitas delas são violentadas depois de fazer isso. Por quê? Porque o marido não queria. Para quem que você fez? O julgamento, o olhar. E muitas vezes elas não fazem aquilo por estética. É porque alguma coisa incomoda. Com certeza. Sabe? Então, assim, dentro dessa pergunta que você me traz, eu falo, a mulher não dá conta. Não é porque ela não quer dar conta. É porque ela está doente. Né? E a libido acaba, baixa, a vontade de você dialogar acaba, os afazeres, a desconexão. E aí entra dentro de um contexto assim, a mulher espera por aquele momento onde ela é acolhida, onde ela tem um carinho, onde ela recebe a sexualidade, que é isso, né? A Organização Mundial de Saúde fala que a sexualidade é um dos pilares da vida. Com certeza. Né? Então, a gente ter o carinho, a atenção, o cuidado, né? De ver isso acontecendo. Isso é muito gostoso, quem não gosta de receber? Né? Então, quando você olha para isso, você fala, eu não tenho isso, como é que eu chego além? Primeiro, se eu estou cansada, se eu estou num estresse, se eu estou dando conta de tudo, o sexo ele tem que ser prazeroso. Ele tem que ser uma fonte de cuidado e prazer. E o sexo, ao longo do tempo, a gente precisa entender, o sexo é responsivo. Então, eu preciso de estímulo para aquilo acontecer. Muitas vezes a gente vê aí a questão do pornográfico, né? E o pornográfico, o abuso do pornográfico, dentro de vários contextos que hoje é muito fácil você acessar, né? Só que o pornográfico emburrece as pessoas, os casais, principalmente os homens, aonde leva a dentro do consultório, que é um consumo excessivo, que é a compulsão. Que é a compulsão, isso que é o começa vício. muito na adolescência, sim, né? sim, Naquele sim. fase de desenvolvimento, e eu tenho avaliado que essa compulsão, né, por masturbação, essa questão do visual, né? Do visual. Vem do estímulo, né? O estímulo visual vem muito do repressor, né? Claro. Aquele ambiente repressor que não é educativo, explicativo e acolhedor relacionado aos pais, tende a gerar essa compulsão e estender até a fase adulta. Porque tem prazer. Você tem um prazer, não dá para negar. E aí você fica dependente daquilo, né? E aí quando você vê que aquele casal ou aquela mulher, ela entra num contexto de que o erótico traz, o sexo traz uma coisa mais atraente, sabe? Que leva ao prazer, ao desejo principalmente, ela começa a se interessar. Mas isso é o quê? Um caminho. E aí dentro disso eu falo, primeiro, antes dela estar desse jeito, como é que está a autogestão dessa mulher? Porque, Mércia, mas eu não tenho uma autoestima. Mas ela não é comprada, não tem o potinho, não é o frasquinho. Ela é conquistada. Sabe? Isso é uma questão que é a longo prazo. É igual eu falo, antes do autocuidado ali, que você fala como da autoestima, a gente tem a autogestão. A autogestão é o quê? Cuidar um pouquinho todo dia para chegar naquele lugar. Então se eu for hoje fazer cabelo, vou no salão, vou fazer uma massagem, vou sair bonita, vou maquiar, eu estou pronta. Sim, isso dá um estímulo visual excelente. Só que isso acaba. Isso é temporário. Sabe? Agora você fala assim, eu preciso emagrecer 10, 20, 30 quilos. Vou para a academia. Você vai para a academia e você não voltou menos 20 quilos. Então isso é o quê? Você vai gerir isso, você vai ter tempo para você olhar e falar, eu estou cuidando daquilo que eu quero alcançar. A autoestima ela é exatamente isso. Aí entra dentro do pilar que você estava falando, que é o quê? Autorresponsabilidade,
né? Habilidades emocionais e consciência corporal. Isso aí. Não tem como eu olhar para esse relacionamento e falar, eu vou fazer sexo todos os dias para suprir aquilo. O corpo não vai te dar um bom resultado. Não vai dar, porque o pilar, né, toda essa gestão que você trouxe, bem interessante, chama-se autoconhecimento. Quem sou eu? E quem promove esse caminho do equilíbrio? A terapia. Né? A terapia ela tem muito esse equilibrar quem sou eu, qual o meu limite e como que eu quero alcançar esse desejo frente ao meu parceiro. Sim. Se eu não estabeleço limite, eu não tenho prazer. Né? Teve um dia desse que nós estávamos conversando, né? Você acha que o sexo agendado ele é saudável? Adoro falar sobre isso. Sabe o que acontece? A gente não coloca o sexo na nossa agenda. Justamente porque acredita, toda hora é hora. Concordo até, que toda hora é hora. Mas nem toda hora você tem um estímulo para isso. Então, olha só, se na minha agenda eu tenho um horário do sexo, o que aquilo quer dizer? Eu vou me preparar, eu vou me vestir para aquele momento, eu posso comprar uma roupa diferente. Porque não quer dizer o sexo, não quer dizer que você já vai para penetração, não. Você vai para sedução. Isso é da mulher. Isso o cérebro feminino mulher, funciona nesse sentido da construção. Exato. Né? E o homem é muito mais ato sexual. Agora, vamos combinar que a gente precisa ter um homem. Sim. Não estou dizendo, não estou falando dos relacionamentos homoafetivos, tá? A gente está falando do casamento, do relacionamento hétero aqui. Então, esse homem, ele precisa se colocar na figura masculina para a mulher se interessar para isso. Primeiro, antes de te amar, eu te admiro. Isso, muito bem. Então eu preciso admirá-lo para eu querer ter alguma coisa com você. A admiração é a base da relação saudável Exatamente. conjugal. Quando se perde... Não temos. Não temos, né? Então, olhar para esse contexto assim do homem, da mulher, falar assim, eu vou ser admirada por aquele homem. Eu vou estar naquele lugar, porque eu me conheço, primeiro eu, depois eu vou estar naquele lugar. Porque quem vai? É o relacionamento ou é a Mércia? É a Mércia que vai para o relacionamento com o fulano. É a Jaqueline que vai para o relacionamento com o esposo dela. Então, você olhar esse contexto, você pensa o quê? Primeiro, eu preciso estar inteira para me disponibilizar. Então, o sexo agendado, ele precisa estar na agenda. Não quer dizer que você vai ter uma conjunção carnal ali. Isso, e aí vem uma questão do burnout. Será que a mente cheia de tarefas, consegue ter prazer? E aí, o que você tem a dizer para mim? Você como terapeuta sexual. Eu falo assim, né, que o homem ele adora chegar nesse olhar, nesse momento, para ele falar, relaxei. A mulher precisa de ter um movimento, relaxei para chegar nesse momento. Isso mesmo. Não é? Tá vendo, gente? Conversar com um especialista é isso, ó. E aí, o que é relaxar para chegar nesse momento? É agradar. É a construção, né? É a construção, é agradar. Como é que eu vou chegar em casa? Vou chegar, vou encontrar a casa toda bagunçada, menina em cima da mesa, a sogra reclamando, a menina 2, reclamando. Casa, o maior fonte de estresse das mulheres. Sim, né? Sim. O chefe me ligando, não, eu quero chegar, sabe? Coloca aquele negócio lá pro outro lado, amanhã a gente fala sobre isso. Hoje é nós. Hoje o momento é nosso. Eu sei que você está cansado, eu sei que eu estou cansado. Se a gente não colocar é o que eu chamo o filho mais velho na mesa, os outros filhos vão tomar conta. O filho mais velho é o relacionamento. Então, se eu não coloco o filho mais velho como prioridade, eu não vou ter um resultado. E eu falo assim, ó, aqui a Mércia, aqui o marido da Mércia, o namorado da Mércia, e aqui é o quê? O relacionamento. Que é o terceiro filho. Que é o relacionamento, que é o filho mais velho. Ok. Aqui sou eu sozinha, aqui é o companheiro. E o filho mais velho. Tá? E o filho mais velho. Então, assim, eu posso cozinhar? Posso. Ele pode cozinhar? Pode. Mas eu não gosto de comer tanto aquilo que ele gosta. Eu estou fazendo para ele ou para o relacionamento? Para o relacionamento. Isso, muito bem. Isso precisa estar claro. Porque se eu fizer para o outro, eu mudo os papéis e começo a cuidar daquilo e não do relacionamento. Então, assim, hoje eu fiz o seu prato preferido. Você traz aquele suco que a gente gosta? Que a gente gosta. Isso, relacionamento. Relacionamento. Então, assim, se o sexo não estiver na agenda, a gente não está cuidando do relacionamento. Não é do sexo em si. Sabe, você pode ir para um lugar, você pode ir para um hotel, você pode estar em casa. Justamente isso que eu estava falando esses dias. Jaque, tem estadias, hotéis, onde eles só aceitam casais. E eu vi que isso virou um burburinho, porque, meu filho. É justamente para esse filho não ir. Para você se encontrar
com aquela pessoa que você paquerava, que você mandava mensagem, que você dizia eu te amo. Resgatar aquilo que começou aquela história, deles. o momento, Sim. né? Somos um casal antes dessa construção de ser família. Porque nós temos muitos lugares com playground. Você vai no restaurante, você já olha logo. Tem uma brinquedoteca? Eu posso deixar meu filho ali? Eu sou assim. Não é? Tá aí. Aí quando você olha e fala, esse lugar eu não preciso me preocupar, porque eu não estou levando os meus filhos, eu estou levando o filho mais velho. E o meu filho mais velho precisa de mim. Então, sabe como esse sexo agendado? Esse dia do sexo agendado é isso. Eu sei que no começo, quando eu passo até essa tarefa dentro das sessões, eu sou muito criticada no começo. Nossa, mas eu só vou fazer na terça? Não. A terça é o dia que você vai conversar sobre isso. E não é só sobre o sexo. Sobre tudo. Sobre a relação. Porque aí vem a conexão entre o casal, né? Sim. Nesse Agora, os sentido. outros dias, você está liberado também. Agora, aquele dia você não negocia. E é um compromisso que você tem assim, ó. Surgiu uma reunião. Não posso. Um aniversário. Não posso. Porque se fosse um filho, você falava, não posso, que eu tenho que buscar na escola. Então, meu filho mais velho, eu preciso buscá-lo. Então, como é que vem a comunicação do casal, que eu vejo que é essencial? Fale como você funciona. Olha, mesmo. Hoje eu estou num dia assim, né? Hoje eu não consigo, a minha mente está assim, eu estou cansada. Podemos deixar para o dia tal? Essa comunicação fluida, ela conecta ao respeito mútuo entre o casal e fica todo mundo no equilíbrio, né? Ali da saúde mental, tendo esse olhar para o filho mais velho, que é o relacionamento. Sim. Né? Eu vejo muitas mulheres que não se sentem compreendidas e ouvidas. E aí, nesse momento, vem o silêncio. O que acontece com essas mulheres? Crise existencial de identidade. Aí eu acho que o outro vai adivinhar, né, o que eu estou pensando, mas nada vai, de fato, se resolver naquele momento. O que fazer? Até um momento para o diálogo a gente tem que estabelecer na relação conjugal e na dinâmica de rotina. Temos que ter rede de apoio. Os filhos também têm que estar inseridos nesse dia a dia da casa, como você trouxe. Chegar em casa e ver aquela bagunça, ver aquele caos, como que é para aquela mulher que chega também cansada? Né? Muitas vezes o homem fala, eu estou cansado. E o seu olhar para a sua mulher, que saiu ali 10, 11 horas da noite do trabalho, né? Será que ela também não está cansada? Então, essa empatia ela é super importante na dinâmica relacional como um todo. Pais, filhos e, né, nessa gestão total. Vejo que as mulheres também, em muitos casos, elas não se reconhecem. Né? E não conseguem estabelecer um limite frente àquelas relações. Sim. Isso não somente acontece na relação conjugal, isso acontece nas relações no geral. A dificuldade de dizer não, ela é a maior fonte de depressão. Sim, sim. É o medo da rejeição e do abandono. Olha só como a fonte é primária. Né? E aí, de fato, vai comprometendo o quê? O meu posicionamento com o mundo. Então, muitas vezes, eu também sou psicóloga infantil, adolescentes, adultos, né? Eu falo para os pais, a partir do seu momento que seu filho ou sua filha se posicionar, não invalide, acolha. Né? Veja se faz sentido no contexto educacional, mas é super importante. Mas retomando aqui sobre as mulheres, né? Que isso é super importante nesse olhar, como é que você tem visto a burnout dentro do seu consultório, nas mulheres se invalidando, não reconhecendo o seu limite? Bom, essa questão do limite já diz muita coisa, quando a gente vai falar do limite, né? Dentro de um contexto do burnout, da sexualidade, que é uma das minhas áreas preferidas, é o meu nicho principal, primeiro tem a culpa, que foi algo que você falou muito bem, né? A culpa muito grande e a insegurança. Todo mundo tem insegurança. Né? Até insegurança de falar assim, vou gravar um podcast. Isso aí. Né? Não vou, porque é melhor não, né, Mari? Não vou. Tanto vou reportar, é o meu desafio de hoje. Tá vendo? Consegui trazê-lo para cá. Por quê? Porque isso gera assim, o que vão dizer, o que vão falar, como é que vai ser isso. Então, vamos um pouquinho lá atrás. Como é que foi a psicoeducação das mulheres? Primeiro, fecha as pernas. Você está de perna aberta, não pode, tira a mão daí. Aí não é lugar de colocar a mão, aí não é lugar cheiroso, aí fede, mau cheiro. De repente, aquele lugar é prazeroso. Como é que muda? Como é que daqui a pouco aquele lugar que eu não podia olhar, não podia mostrar, ele é fonte de prazer? E aí eu faço o quê? Escondo que eu estou sentindo prazer ali. Isso se eu conseguir me tocar, se eu conseguir entender. O meu corpo, né? Exato. Então, quando falo Outubro Rosa, eu falo o quê? Se toque. Não é isso? Isso. A gente olhar a questão do câncer de mama. Claro. E quando a gente olha a questão da sexualidade, como é o tocar-se? Sentir. Onde é que é o prazer?
sabe? Então, dentro de um relacionamento, para a gente chegar lá na questão do burnout, dentro de um relacionamento, se eu não falo o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu aprendi, o que eu não aprendi, parece que eu sou uma pessoa justamente culpada, porque, eu vou dizer isso, vai achar que eu sou uma pessoa inexperiente, boba, mas isso a pessoa ou o outro vai saber. Não tem como você fingir. Não tem como você fingir isso. É a mesma coisa de fingir orgasmo. Sabe? O homem experiente, uma mulher experiente, sabe. Até porque o orgasmo, ele é visto como o quê? Principalmente o homem. O homem, ele tem ejaculação. Nem sempre vai nem sempre no orgasmo. orgasmo. Isso, e vai ter o sêmen. E a mulher já fica naquela. Eu não estou sendo legal, eu não estou sendo boa, uma mulher boa na cama, no sexo, porque ele não chegou a ter uma ejaculação. Eu não vi e nem sempre vai ter. E o homem conhece a mulher também, um homem experiente, ele conhece e sabe que ela fingiu. Agora eu vou perguntar, pra que, cara pálida, que tu vai fingir orgasmo? Isso é falta de autoconhecimento. E para emburrecer o relacionamento, o outro também. Desconectar. Né? Desconectar. Então, como é que eu chego lá no burnout? Olha só como é um caminho. Né? Eu estou cansada, eu não me conheço, eu vou ter que fingir. Quantas vezes ela não finge no trabalho? Nas outras áreas Quantas da vida. vezes ela não finge na área? Quantas vezes aquela história de colocar a filha ou o filho como uma roupa incrível, mandar te fotografar para eu não me aparecer? Eu já estive nesse lugar, sabe? De colocar a filha, 2 filhas, então cheia de laço, cheia de rosinha, tudo, bota, bolsa, a mãe não aparece. A mãe aparece segurando uma mão, toda foto tem assim, né? Onde está essa mãe, né? Para que essa mãe ser vista? Para mim. Mas aí você faz a pergunta certa. Onde está essa mãe? Nossa, criança bem cuidada. Nossa, que mãe isso, invisível. que aquilo. Né? Vai visitar uma mãe que acabou de ter nenê. Isso é um ponto muito forte. A maternidade é uma fusão na autoestima da mulher. Ao mesmo tempo que ela faz essa fusão com a individualidade, né? Ela entra no renascimento, que é ser mãe. Né? Só que equilibrar esse antes com o agora entra nesse contexto da onde? Do acolhimento até do outro. Né? Porque muitas mulheres se queixam. Eu não tenho libido, eu não tenho vontade, eu fico muito cansada. Já ouvi até a médica uma vez, falou assim, cansa bastante ele para ele não te perturbar. Né? Imagina. Mas, enfim, quando a gente se conhece, a gente se posiciona e o outro nos respeita. Essa é a ponto-chave, né? É o tal da pessoa, a mulher de valor, Isso. né? E aí eu tenho uma Não dúvida é de preço. também para te tirar com você. Como que é esse sexo pós-maternidade? Quando que a mulher se recupera? Qual que é o time da mulher Então, para ela se sentir plena na cama? Aí é aquela coisa que eu falo assim, né? A gente escuta falar. Nós temos ali aqueles 40 dias, né, dado por questões médicas, né, para você não ter relação sexual. Por vários momentos. Por vários fatores, na verdade. Pela questão do útero, né? Porque você está numa troca de hormônio muito forte, é uma briga, né? O seu corpo ali com tudo aquilo. De repente você tem alguém para alimentar. De repente você está aqui, aquele seio precisa alimentar. De repente você não vai dormir mais, de repente é aquela loucura. Tudo mudou. Tudo mudou, né? Então o seu corpo precisa de um tempo. Quando a gente coloca um tempo numérico, 40 dias, a gente está colocando ali a questão médica. E nós, terapeutas sexuais, falamos muito disso. Você não vai ter uma penetração. Não quer dizer que ali você não possa ter outros tipos de sexo. Um sexo oral, sabe? Um cuidado, um carinho. Que as pessoas entendam, por favor, que isso também é sexo. Mas isso vem de onde? Do autoconhecimento. Exato, de você trazer isso para o contexto para o marido. Como eu funciono para eu falar para o outro. Não, e geralmente eu vou ficar 40 dias e ele já se sente culpada de novo. E quantas não amamentam os filhos porque falam, isso seio é do meu marido. Meu silicone. Entende que a gente, isso é do nosso corpo, isso é do materno, do feminino, do mamífero. Por né? isso que vem um renascimento. Sim, aí você mulher. tem, olha só o poder. Mãe, né? Mulher-mãe, você tem o poder de você gerar um filho. Nós, mulheres, temos esse poder. Entra uma criança ali numa conjunção carnal, numa relação sexual, aquela barriga cresce, nasce uma pessoa igual a você, é um milagre, né? E você já tem um alimento a dar para aquela pessoa, aquela criança. A natureza é perfeita. Que perfeição. Daqui a pouco você vai colocando tudo no lugar, você vai sentindo, o corpo vai voltando para o lugar, você vai percebendo aquilo voltando.
E aí você fala o quê? Ainda estou sendo culpada. Isso. E quem tem que voltar para o lugar primeiro, eu acredito que é a sua mente. Né? A mente da mulher, ela tem que estar estabelecida. E tá vendo porque a necessidade, já que a gente tem das pessoas nos ajudarem? Isso, porque a saúde mental, né? Sim, porque olha só, acabei de ter um neném, vou receber visitas. Não tem aquela história? Tem. A criança, ela fica cheia de presente. Quem olha para a mãe? Quem é o pilar emocional da estrutura? E quando eu falo para a mãe não tá querendo presente, a mãe quer. Ai, fica aqui, conversa comigo um pouco. Aí você chega naquela tomar um banho. casa. Exatamente, pelo amor de Deus, deixa eu lavar meu cabelo. Isso. Sabe, pelo menos lavar meu cabelo. Aquela pia cheia de louça, porque não deu tempo. Aí a pessoa fala, não, deixa eu ficar aqui olhando para fulana. Então, olha, nossa, a casa da fulana tá bagunçada. Sim, gente, a vida dela virou um caos. Imagine a mente daquela mãe. E olha como uma coisa tão importante, falando sobre a maternidade, né? Eu tive um caso há muitos anos atrás, onde era uma mãe com 2 crianças e ela não conseguia dormir, porque ela não tinha uma rede de apoio, que era o marido, né? Ela tinha uma assistente que a ajudava. Sim. Então, naquele dia, ela estava em pleno desespero. Ela pediu para a moça cuidar das crianças, subiu, a casa era grande, né? Fechou as 2 portas que chegavam até o quarto, foi até o banheiro, fechou a porta do banheiro, estendeu a toalha no chão, ligou o chuveiro e ali ela tirou 40 minutos de sono. Olha só. Olha só o desespero de uma mãe exaustiva que não conseguiu ter um tempo para si ou ser compreendida e acolhida, né? Muitas vezes eu até brinco, será que o homem ele tem que ocupar um quadro decorativo numa casa? Ou ele tem que ser parte desse processo? O que você acha, Mércia? Muito boa. Por isso que eu falo, cadê o homem? Cadê o parceiro que você tem? Porque o homem ocupando uma parte decorativa da casa, qual a funcionalidade dessa decoração? Só para ser visto? Como família, como a gente brinca, né? Família margarina? Fotografia, só para estar ali exposta? E o que tem atrás disso? Uma hora cansa, fato. Se você não cansa indo num contexto terapêutico, se você não cansa verbalizando, seu corpo vai dar sinais, porque sua mente não dá mais conta. Chega no estar, fala para o seu corpo, e aí tem o quê? A questão da síndrome de burnout. Cheguei ao meu estágio limite. Mas, exatamente. Assim, os sinais foram dados antes. A Sim. questão é que eu não olhei para mim e aí estourou nessa estação do cansaço, de uma síndrome do pânico, até também um colapso emocional quando você acorda dentro de um hospital. Dentro de um hospital. Desmaiei em casa e fui parar no hospital. Olha o quão grave é nessa falta colapso e ausência, né, de estabelecimento de limites. Quem sou eu? O que eu quero para mim? E, na verdade, quando a gente se estabelece, se posiciona, o outro nos respeita. Ninguém quer perder uma mulher empoderada. O que você acha? Ótimo. E até para quê, né? Vou perder. Até porque se eu não sou, o outro não me vai ver, não vai me ver sendo uma. Sim. Né? Então, quando a gente tem esse acúmulo de papéis, eu vou trabalhar, vou fazer isso, eu quero ser vista por aquilo. E eu não consigo me colocar somente no que eu sou, na pessoa que eu sou, no movimento que eu gero, para mim, para o autocuidado, para que aquilo ali seja visto. Não, eu tenho que ser vista porque eu sou uma boa mãe. Tenho que ser vista porque eu sou uma boa profissional. Eu tenho que ser vista porque eu cuido bem da minha casa. Mas e de mim? Por que eu tenho que ser vista primeiro? Mas isso é eu ainda. Eu vejo muito, assim, quando a gente fala dentro do consultório desses aplicativos de relacionamento, você abre lá, tá lá. Maria. A Maria é estudante, dona de empresa, a Maria é psicóloga, é advogada. Eu não vou me relacionar com a profissão, vou me relacionar com a pessoa. Então, se você coloca lá, sou mãe, divorciada, gosto de ler livros, não quero um relacionamento sério, não quero ter filhos, você coloca lá, não quero ter filhos. Você está falando sobre a sua personalidade. E aquilo já vira um funil. Opa! Descartou vários. Já descartou vários. Agora é você. Aquela mulher disse que tem filhos, aquela mulher disse que já teve um relacionamento e que ela quer um relacionamento, mas não quer ter filhos. Eu não sei a profissão dela, eu não sei o que ela faz, eu não sei o que aconteceu. Sei que hoje ela está disponível para um relacionamento com essas questões. Vamos dizer que essa mulher não chegou lá com empoderamento? Com certeza. Ele chegou no ponto central. Eu sei quem é ela, né? Exatamente. Na verdade, não o que ela carrega dentro dessas conquistas de vida. Porque esse olhar começa pela mulher que se descreve num site de relacionamentos. É como ela se vê.
Sim. Né? Eu sou psicóloga, eu sou advogada, eu sou isso. Mas quem sou eu? Né? Aí vem essa questão. Uma outra dúvida que eu tenho também, que eu acho muito grave, já que você é terapeuta sexual, isso é bom a gente ampliar aqui dentro, mulheres que sofrem abuso ao longo de uma fase assim, da sua vida, na infância ou adolescência, como que essa mulher, junto ao sexo, né? Uma descoberta de si mesma, dentro da sua sexualidade e para a fonte de prazer. Como é que você acha que essa mulher ela se relaciona com essa fonte de prazer sexualmente falando? Primeiro, assim, é um assunto bem delicado, né? E que elas precisam trabalhar isso para isso ficar resolvido. Porque não é esquecido, é resolvido. É tá? um trauma, né? É o trauma, né? E isso para ser resgatado, esse trauma, dentro de qualquer tipo de relação que ela tenha, é bem fácil acessar ele de novo. Isso. Por isso que ele precisa estar bem resolvido, sabe? Porque se foi um abuso infantil, o que é que ela tem como característica de abuso infantil? Se foi um abuso dentro do próprio relacionamento, isso é um abuso sexual que a gente está falando, né? Sim. Se foi um abuso dentro do próprio relacionamento, o medo de não ser suficiente para esse homem ou para o outro é grande, até que ela resolva isso. Então, um gesto que esse homem faça, conversar sobre isso, uma fala, um comportamento, também entra nisso. Então, assim, isso não tem como ser curado? Não se cura. Se trabalha, se processa e melhora. Isso. Então, até nisso a mulher tem medo de conversar com outros parceiros que ela tem para falar que passou por isso. De novo, ela se sente culpada, que na maioria dos contextos de abuso, a mulher é culpada pela mãe, pela tia. Porque ela já passou por relações abusivas psicológicas desde a sua infância. Exato. E assim, para a gente conseguir acessar que ela fale aquilo, é um outro processo. Isso mesmo, vem um apego evitativo. Eu não confio nas evitativo. pessoas. Por isso que a gente vê muito relacionamentos tóxicos e abusivos, porque se mantém naquilo aí. Se eu falar, vão querer me tirar daqui. E às vezes não tem. A gente sabe que tem, mas às vezes não tem a ameaça do companheiro, mas ela sabe que está num relacionamento que não é bacana, mas eu prefiro nisso aqui do que aquilo que eu tinha, ou aquilo que eu era, aquilo que eu vivia. Então ela vive naquilo calada. Às vezes não tem uma agressão física, mas a psicológica existe, a abusiva existe, a tóxica, né, existe, mas ela mantém aquilo ali. Porque ela falar, alguém vai dar um pitaco, ela vai ter que se movimentar. E eu não dou conta, eu não quero, eu tô com medo. E aí o quê? A culpa vai ser minha. Isso. Como que eu vou sair do relacionamento? Não dei conta de manter um relacionamento. Como que eu vou ser vista? De novo, a insegurança e a culpa batendo na porta. Isso. Então, para essa mulher conseguir chegar ao contexto do que você me perguntou, que é relação sexual, é ela de novo. Porque eu estou dando todo o exemplo em relação a alguém. Então, de novo, é ela de novo. Ela precisa trabalhar isso dentro da cabeça dela, que foi ela que passou o abuso. Ela precisa ter uma rede de apoio muito boa. Ela precisa ter um profissional na área para entender isso com ela. Ela precisa ter um bom grupo de apoio, uma rede de apoio, que é um núcleo de um bom psicólogo, um bom ginecologista, sabe? Dentro desse contexto, para falar uma equipe multidisciplinar. Uma equipe multidisciplinar. Mas aí temos hoje uma terapia revolucionária frente a esses temas bem traumáticos, né? Que vem desde a infância, que é o EMDR. Fantástico. Né? Você com propriedade falar disso. Bilateral ocular. É onde a gente reprocessa, muitas vezes dentro de um protocolo construído, né? Por várias etapas. E essa terapia ela é continuada no sono profundo. Não quer dizer que aquilo se acabe. Quer dizer que eu aprendi a lidar com aquela situação. Né? Para poder renascer no momento que eu acho que eu preciso viver. Né? Essas pessoas que passam por traumas severos, elas se congelam, elas têm muito medo. E você sabia que quinta emoção, que a gente falando lá do Divertidamente, né? A quinta emoção é a culpa. Nesse sentido, eu li um livro de uma psicóloga chilena, não vou lembrar o nome dela agora, e ela falava, a gente só fala da raiva, da felicidade, né? Mas a culpa é a quinta emoção dentro desse link, quando se fala do ser humano. Né? E a mulher está muito nesse lugar da culpa porque ela tem muitas expectativas dentro de si. Eu preciso alcançar essas expectativas. Eu preciso assumir esse lugar da crença negativa. Vou dar conta.
Né? Ou dar conta, tome o burnout. Importante. Aí vem o burnout, que nós estamos nessa estação atual. A neurociência tem trago isso com muita evidência, né? Que a pressão psicológica começa Sim. onde? No mental. Eu falo muito para os pacientes, olha, o seu cérebro é um computador, a sua mente é que controla tudo que gerencia aí dentro. Então, escolha o que pensar para esse corpo não somatizar. Né? Eu estava atendendo esses dias um senhor e ele falou assim para mim, a minha glicose melhorou depois da terapia. Olha o quanto é bom você ouvir isso das pessoas, essa melhora física. Mas se eu não tenho esse olhar para mim, o corpo soma. Então, uma doença, por exemplo, o trauma invisível vem de doenças autoimunes. Sim. Olha o quanto que é grave isso. Que ninguém né? olha para isso, Você sabe né? por quê? Muitas vezes eu fui aquela criança boazinha. Para ser pertencida ali, né? agradada, acolhida pelos meus pais, eu tinha que ser a filha obediente. E muitas vezes aquela filha, que é o bode expiatório, né, que combate os pais no discurso, é a filha que hoje é empoderada dentro de um sistema de adulta atualmente, porque ela aprendeu a se defender e a argumentar desde a infância. E era vista como uma filha rebelde. E você vê que isso tem melhorado, assim, até nos contextos que a gente vê de filmes infantis, né? Se a gente for olhar o contexto conto de fadas, que é uma delícia a gente, enquanto criança, acreditar, porque a inocência ela é só vivida naquela época. Né? De verdade, a fantasia, a inocência, ela é uma questão da infância. E é delicioso você viver aquilo. E aí, quando a gente cresce, a gente vai observando que não dá para viver naquele mundo se eu descobrir a realidade das coisas. Não é para ser sofrido, é para ser vivido cada parte. Então, se a gente olha hoje, o que a Cinderela diz? Nenhum momento a Cinderela estava atrás de um príncipe. Ela queria um vestido e um sapato. Só isso. Ela só queria isso. Nenhum momento estava dizendo baile. que ela ia. Para ir para o baile, queria dançar, se divertir. E aí, olha aí, Valente, a Merida. Ela não quer casar. E a mãe traz o contexto, você precisa casar. Não quero. Eu sou do mundo, eu quero andar a cavalo, eu quero atirar flechas. Olha o contexto da modernidade. Mas por quê? Porque você tem a necessidade de ter uma figura masculina. Nem sempre a gente tem aquele homem e tem a figura masculina. E aí eu falo, a mulher... Gente, a mulher é grande, né? A mulher ela é grande. Então. Porque, olha só, Jaque, eu pego uma mulher que tem uma terra, só que sozinha ela não faz nada nessa terra. Sabe? Porque para ela ter a terra fértil, para algo nascer, ela precisa da semente. Quem traz a semente? O homem. O homem. Então, o homem traz a semente, aquela mulher cria um jardim naquele lugar. Então, a gente precisa da força masculina, do movimento masculino para aquilo. Agora, se eu não tenho, se eu estou sobrecarregada, eu não vou dar conta. Porque eu tenho todo esse jardim para dar conta e está sempre trazendo sementes sem me ajudar. Porque é nosso. Não é meu, não é seu, é nosso. Isso então, aí. assim, eu não vou dar conta, não é porque eu sou culpada, você falou da culpa. Não é porque a culpa é minha, é porque é muita coisa para dar conta. E eu preciso tirar esse estereótipo de Mulher Maravilha. Isso, muito bem. E aí vem uma questão também, a pressão, viver sob pressão, vem desse cérebro que ele é multifuncional. A mulher tem mais energia, disponibilidade mental que um homem. Sim, sim. Né? Nós somos uma visão muito mais ampla, só que a sobrecarga é maior. Como manter um equilíbrio desse cérebro feminino? O sono é o principal equilíbrio. Estabelecer uma qualidade de sono, fazer uma atividade física, ter a mente vazia, se permitir não fazer nada. Né? E sinalizar para o outro que você precisa daquele momento. Sim, né? sim. Porque muitas queixas de casais vêm assim, nossa, dorme demais. Né? Por que você está tão cansada? Né? E aí é importante esse momento estabelecer o diálogo, porque eu preciso de ajuda. Eu me sinto sozinha. A compulsão alimentar, a compulsão por compras, muitas vezes pode ser uma questão patológica, genética, vamos colocar assim, mas pode vir do espaço que eu me sinto liberta, porque ali eu posso ser eu, mesmo que seja escondido. Porque eu vivo sob pressão dentro da minha mente. Sim. E se eu não tenho uma rede de apoio, eu me sinto sozinha e aprisionada nessa mente. É o prazer, também, né? a busca pelo prazer momentâneo, que passa muito rápido. Né? Nesse sentido. Então, ter autoconhecimento é isso, aprender a equilibrar os pratinhos. Casa, família e profissão.
Porque se eu me conheço, eu sei como dialogar, como me posicionar e pedir ajuda quando necessário. Porque todo mundo precisa de ajuda. Isso não vale só para uma mulher, para os homens também. Sim. Tem muitos homens, você sabia, Messi, que é uma coisa que eu tenho avaliado há um tempo, os homens têm muita dificuldade de fazer terapia. Sim. Né? Para chegar lá, ele pensa muito, tenta todas as alternativas. Só chega no caos. No caos. Explodiu alguma coisa, quebraram-se todos os meus pratinhos também, e aí vai para terapia ou porque alguém pediu para ir para terapia. Mas vem dessa questão também, desde a era do desenvolvimento dos meninos, que parece que o homem não pode expressar o que sente. Né? Eu também tenho que dar conta, né? Eu sou o homem da casa. E não, a gente está hoje num senso de igualdade, onde todo mundo pode se agregar, se fortalecer e se ajudar. Né? E um relacionamento não é uma competição, né? Com certeza. Relacionamento não é uma competição. A gente está ali para soma. fazer dar certo. Exato. Soma. E aí fala, Messi, mas você está falando esse tempo todo e você está falando só a respeito do ganho feminino, o homem é ruim. Não. E sabe a hora que eu mais defendo o homem nesse contexto? É na hora da mulher dar sinais, falar aonde que ela sente prazer. Porque se você pergunta, já teve até um meme isso, você pergunta para o homem onde é o clitóris, ele não sabe. Mas não faz parte da fisiologia dele. Faz parte da fisiologia da mulher. E até porque a gente sabe que há pouco tempo, né, considerável pelo tempo que a gente tem da humanidade aqui, que o clitóris ele é uma área externa, por dentro, né, não é visual, é estímulo. Então, muitas vezes, a mulher não vai sentir prazer lá na ponta, onde é sentido muitas vezes. É um dos caminhos. Mas tem toda uma área onde ela pode ser explorada. Um conjunto, né? Um conjunto. Então, quer dizer, se você não sinalizar, o homem não vai saber. E aí eu tenho que defender meu coleguinha e falar, olha, o coleguinha está certo, ele não tem essa área. E nós temos o clitóris apenas por prazer, com 8.000 terminações nervosas. Como que a gente não vai dar prazer? Por que a mulher não se permite? E aí vem as crenças limitantes. Sim, religiosas, culturais. Isso, aquela educação que eu recebi mencionou que era pecado, ou de fato proibido, ou eu preciso casar virgem ainda, porque essa foi a nossa geração, né? É uma coisa assim da sexualidade, eu tive dúvidas do desenvolvimento da sexualidade, assim, por que as minhas tias casavam cedo, com 12 anos? Porque ali era o ápice, né? Então, para eu sair de casa e ter meu prazer, casava-se muito cedo. Por que a mulher, para ela sair de casa, que é a geração da minha mãe, ela precisava casar? Porque a mulher era mal vista quando saía de casa sozinha, né? E com isso, uma mulher, ela precisava se estabelecer, marido, né? Ela precisava do homem para formalizar aquela saída, né? E aí a outra parte é que a geração atual, a mulher não precisa estabelecer essa autopermissão para se permitir ser, né? Eu estava assim conversando um dia desse com uma colega falando sobre o jogo de xadrez. Eu amo jogar xadrez com os adolescentes, né? E eu pesquisando qual que é o papel da rainha e qual a função do rei dentro de um jogo, que a gente pode trabalhar ali a função do jogo da família, as emoções e tudo mais. A função da rainha no jogo de xadrez é de equilíbrio. Do homem é de proveção, assim, vou te dar forças para seguir. Mas quem domina o tabuleiro é a rainha. Então, quem é o pilar? Tá vendo? Quem é o pilar? Eu vou até ler nós somos o pilar, né? Eu falei, gente, fantástico essa parte, né? Porque até dentro de um jogo de xadrez, olha só, a rainha, o que ela expressa? A rainha, ela expressa poder, equilíbrio, que traz confiança ao sistema de um jogo. Olha a força do feminino. Além disso, a rainha costuma ser associada com a proteção do rei, simbolizando a ideia de apoio, né? Mas a frase da rainha é: eu protejo o rei, mas eu domino o tabuleiro. Pronto. Olha só. Ela dá conta daquilo ali, dominar, daquele quadrado. Mas ela precisa dele. Isso, ele é parte. Ele é parte. Porque ele faz e ela fala, isso aqui, ó, tá dando certo, é por aqui. Eu domino o tabuleiro. É isso aqui que é meu. É dela, mas pertence a ela. Conjunto, né? Essa individualidade. Agora, olha só, a gente está falando de tudo isso. Você acha que tudo isso que a gente está falando, emocional, situações, convivência, hábitos, não chega a ser uma doença, como a gente fala, do câncer? Sim. O câncer, ele existe, né, como uma célula pequena.
Mas, de fato, se você não trata a mente, ele desenvolve. Exatamente. E o estresse, há uns 10, 20 anos atrás, eu participei de um projeto de estresse, né? E, de fato, falava que seria a doença do século junto com a depressão. Estamos vivendo, né? Estamos aí, o tanto de depressão. Né? Tanto da funcionalidade que a gente tem da depressão. E só se vê como depressão aquele que está em cima da cama, né? Isso. Eu posso estar rindo aqui para você e você não ter noção de que isso está acontecendo comigo. Né? A partir dos meus risos e comportamentos ali camuflados, né? Tem a depressão sorridente, tem a distimia, que é a depressão raivosa, né? Onde, de fato, as pessoas têm muito simbólico assim, tá numa cama. E aquela pessoa muito raivosa, explosiva, será que ela também não tem uma depressão? Né? E vem aí o caminho do psicólogo, como ajudar essas pessoas nessa autoconsciência de quem sou eu, como me ajudar. São dúvidas que a gente pode abordar aqui um pouco. Será que os tratamentos complementares, eles são saudáveis? Terapia com psiquiatria? Há muita dúvida nisso hoje, muita negação. Eu só preciso da terapia. Ou não, eu só preciso ir lá no meu psiquiatra. Toma o remédio, está tudo bem. E, na verdade, né? você é um todo. Olha que cérebro, corpo, mente. Como que você vai fracionar tudo isso? Sim. Né? Então, são tratamentos complementares, às vezes, com curto período de tempo. Né? Mas são complementares, porque neuroquimicamente a gente precisa da medicação para ativar os neurotransmissores, né? Para gerar essa disposição, até para a terapia fazer efeito. Porque quando a pessoa está com uma depressão severa, a terapia também não flui. Não é só isso. Não é só isso. Não é só isso. Aí muitas vezes chega, eu vou fazer terapia para não tomar remédio. Ou vou só tomar o remédio, porque resolve rápido, não preciso da terapia. Rápidos. Só que você falou, os neurotransmissores estão engolindo aquilo que você está dando para eles, só que se você tirou é SOS. Não tratou. Não tratou. É diferente, né? Porque a depressão ela é tratada, e a depressão ela é doença. Ela é uma doença, ela não é um sintoma. O sintoma ela já passou. Né? Então, quando chega assim, o nível de estresse elevado, será que é nível de estresse ou é uma depressão? Com certeza. Né? Agora eu queria falar, como é que você está agora, depois de 1 hora de podcast? Como é que você está se sentindo? Como é que foi vir para cá? Estou muito feliz, muito mesmo. Foram semanas de preparo para estar aqui. Que gostoso! Né? Essa conexão com você foi maravilhosa desde o primeiro dia que nos encontramos para fazer a troca de livros. É verdade. E você é uma mulher de força e brilho. Ai, que abre caminho de outras mulheres. Né? Então, eu só tenho a agradecer essa oportunidade de hoje, da gente estar incentivando outras mulheres. Sim. Né? De fato, para exercer esse autocuidado, porque nós também somos mulheres, mães, né? E profissionais. Então, a nossa vida não é tão diferente, né? Daquilo que, de fato, as pessoas imaginam. Nós também temos as nossas dificuldades. Né? Como eu falei, eu tive síndrome de burnout na pandemia. Né? Mesmo assim, continuei trabalhando, segurando aí a telha da casa, né? Mas hoje eu realmente prezo pela minha qualidade de vida, não abro mão dela. E está sendo maravilhoso. Você é uma pessoa de luz, pode ter certeza do caminho de quem você entra. Obrigada. E é tudo isso, assim, eu aprendi muito e aprendo muito com você. Depois que a gente se conheceu num curso onde minha filha era pequena, você nem tinha seu filho mais novo. O curso da Rita? Exatamente, o curso da Rita, fazendo sobre testes infantis. Isso, né? Psicotécnico. E aí a gente seguiu caminhos diferentes, e aí quando a gente se reencontrou, olha só a força que nós temos hoje para poder ajudar. Sei que esse projeto lindíssimo, cuidando de quem cuida, não é assim? Sim. Eu estou numa vivência que vai trazer o Liberte-se agora, para olhar para essas mulheres que precisam. Curso, vamos! Para falar justamente dessas mulheres que precisam sair desse contexto de estarem só vivendo isso, que é muita coisa. Né? O só é um acumulado de coisas, né? Então, assim, como eu te falei, isso aqui é um livro para você, o Psicoeducação, o que eu deveria ter aprendido no Jardim de Infância, que isso aqui é uns livros que eu sou coautora, e que eu falo muito aqui de relacionamento, que é tudo o que a gente falou aqui, é crença, é religião, é relacionamento, é mente, sabe? E a gente não aprende isso. A escola não traz, a família muitas vezes não tem esse olhar para isso. Então, esse é um presente meu para você. Ai, obrigada, gratidão. Ai, que lindo. Para que você leve ele, aprenda muito e possa educar outras pessoas, psicoeducar. Não é isso? Isso aí. Esse é o sentido da terapia. Esse é o sentido da terapia. Alcançar as pessoas a partir dessa
Psicoeducação. Psicoeducação. Não é verdade? Então, obrigada a todo mundo que esteve aqui. Que agradeço. Obrigada, Jaque. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Acredito que isso vai continuar, esse projeto aqui da gente. A gente vai fazer outros movimentos assim, que a gente vai trazer para vocês esse olhar da mulher, do relacionamento, de como que a gente é vista, como que o contexto está sendo inserido, né, na nossa sociedade. E eu agradeço. Agora a gente vai brindar, que agora é no... Vamos brindar esse momento único. No momento único, né? É isso mesmo, a união faz a força. A união faz a força. Muito obrigada. Muito obrigada por todos. Até a próxima. Até uma próxima.